Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Irmãos, antes da ceia, eu gostaria de pensar um pouquinho com você. Nós estamos numa série, e eu gostaria que você se lembrasse um pouquinho do que nós estamos falando, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João. João, capítulo 16. João capítulo 16, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: o que eu vou dizer a vocês é a mais pura verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Nós iniciamos uma série, bem no dia de Pentecostes, para pensarmos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Irmãos, dependendo da fonte que você beber e que eu beber, por exemplo, as mídias sociais, a gente bebe todo dia, televisão, a gente bebe todo dia, problema, a gente bebe todo dia, dificuldades, ressentimentos, dependendo da fonte que você for bebendo, sonhos dessa terra somente, preocupações com a aposentadoria, com a família, com bem-estar, com patrimônio. Se a gente ficar bebendo o tempo inteiro dessa fonte, essas fontes vão nos manter aqui nessa terra e vão tirar, inclusive, a alegria da salvação da gente. Eu e você somos desafiados a beber de gole disso o tempo inteiro. Infelizmente, a gente bebe muito das fontes dessa terra. E não é à toa, portanto, que às vezes estamos cansados, amargurados, sem esperança, sem ver milagre, sem ver as coisas de Deus fluindo, porque estamos focados nessa terra. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós temos Jerusalém como nosso destino, mas a nossa mente está terráquea demais, presa demais aqui. Nós estamos enraizados demais nessa terra, porque bebemos muito das fontes dessa terra. Mas ouça-me, há uma fonte de água pura, cristalina, fresca, jorrando do trono da graça, do trono de Deus para cada um de nós. E se nós bebermos da água que é Jesus, se nós nos voltarmos para o Espírito Santo, nós vamos beber água limpa. E você pode acreditar nisso, a sua sede mais profunda vai ser saciada. Foi isso que Jesus disse. Infelizmente, irmãos, boa parte de nós estamos sedentos. Jesus diz o seguinte: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o problema da igreja é que nós estamos sedentos demais. Sedentos por dinheiro, por fama, por conquistas, sedentos por status, sedentos por bem-estar, o tempo inteiro um povo sedento, porque está bebendo da fonte dessa terra, e as fontes dessa terra não matam a nossa sede, nós precisamos voltar nelas o tempo inteiro, para nos saciar, e mais, e mais, e mais, e não conseguimos ficar satisfeitos. A exclamação do Senhor, através do profeta, é essa acerca do seu povo: o meu povo cavou para si cisternas que não retêm a água, e me desprezaram a mim, a fonte das águas vivas. Nós estamos no propósito dessa série, é que eu e você venhamos a dar mais atenção. Diga comigo, dar mais atenção. Eu e você nos voltemos propositadamente. Diga, voltar de propósito. À pessoa do Espírito Santo. É isso.
Nós vamos gastar aqui alguns minutos, que talvez para muitos de nós, infelizmente, se somar todos os minutos que passamos com Deus, ou pensando no Espírito Santo, essa semana, o tempo que a gente vai passar de meditação aqui vai ser maior ainda. É por isso que nós estamos insistindo em que nós precisamos nos voltar um pouco mais como povo de Deus, para o Deus do povo. Nós precisamos nos voltar um pouco mais a atenção, o tempo, a dedicação, os pensamentos para essa pessoa bendita do Espírito Santo. Nos momentos finais do seu ministério, Jesus passou a enfatizar a pessoa do Santo Espírito com mais ênfase. Ele começou a dizer para os discípulos que ele viria para estar com eles. Esse texto lido, João 16, está já ali nos discursos finais de Jesus, pré-crucificação. E Jesus está dizendo acerca do Espírito Santo: é muito melhor para vocês que eu vá. Era essa a ideia dele acerca do Espírito Santo. E Jesus vai dizer para os seus discípulos: vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito depois desses dias. Deus vai dizer para os seus discípulos que eles seriam cheios de poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, o Espírito Santo vai estar para sempre com vocês. O Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu ensinei para vocês. O Espírito Santo, Jesus chama ele de Consolador. Do que chama mesmo? Diga mais alto, por favor. Consolador, a palavra Consolador ali é aquele que está do lado. Diga comigo, alguém que está do lado. A palavra Consolador diz de um defensor. Diga comigo, um defensor. Alguém que está do lado para suprir. Alguém que está do lado para defender. Essa é a ideia de Jesus Cristo acerca do Espírito Santo. Ele é o melhor amigo da igreja de Jesus Cristo. O melhor amigo que um salvo tem. Eu tenho algum salvo aqui nessa noite? O Espírito Santo seria melhor para eles. E com a descida então do Espírito Santo em Pentecostes, iniciou-se aquilo que a gente está chamando nessa série de a era do Espírito Santo. Eu chamo você nesses dias a pensarmos um pouco mais nele. Eu acho que essa é a grande necessidade da gente. Você imagina que você veio aqui para esse culto e talvez sequer orou para ele antes, para pedir que ele falasse com você hoje aqui. Nós estamos vivendo habituados demais, sem dar atenção à pessoa que Jesus disse que seria a pessoa mais importante para nós nessa terra. Nós estamos habituados demais, olhe para mim, a encarar o nosso TCC, a encarar a meta lá na empresa, a encarar os nossos clientes, a nossa organização empresarial, a encarar a nossa enfermidade, ou a enfermidade que atinge a nossa casa. Nós estamos nos acostumando a encarar as questões do dia a dia, sem nos preocuparmos com a ajuda do Espírito Santo ou com o seu conselho. Eu preciso dizer a você aqui, aos engenheiros, aos dentistas, aos advogados, aos empresários, às donas de casa, padeiros, costureiros, cabeleireiros. Eu preciso dizer para você que prega, que lidera uma célula, que o Espírito Santo sabe muito mais daquilo que você faz do que você mesmo. E infelizmente, aquele que Jesus disse que seria muito melhor para nós, infelizmente, aquele que Jesus anunciou como o amigo perfeito nosso, tem sido desprezado por cada um de nós, porque às vezes nós fazemos tantas coisas, e não damos atenção à pessoa bendita do Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou para estar conosco todos os dias. O propósito dessa célula é gerar percepção. Diga comigo, percepção. Porque o Espírito Santo está aqui. Na verdade, ele está bem aí. Se você é salvo por Cristo Jesus, ele está bem aí dentro de você. O grande problema, seu irmão e meu irmão, é que nós não estamos nem aí para ele a maior parte do nosso dia. Esse é o seu pecado. Esse é o meu pecado. É isso que faz, às vezes, nossas reuniões
um ambiente, às vezes, onde há pouco impacto, há pouca glória. Isso que faz os nossos trabalhos lá na universidade, no comércio, na indústria onde você está, ser tão pesado e às vezes pouco frutífero, porque a pessoa que foi enviada para ajudar você em cada detalhe da sua vida tem sido negligenciada. Eu vim aqui para dizer para você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo chama a mim e a você para uma vida mais nobre. Eu não sei se você está gostando muito da sua vida, e é possível que alguns crentes gostem da vida apequenada que estamos levando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo tem uma vida mais elevada para você, mais nobre para você, em todos os sentidos. Olhe para mim, infelizmente nós nos acostumamos com levantar, correr o dia inteiro, dar conta das nossas coisas, e correr, e se preocupar, e se entristecer, e se amargurar, e brigar, e despejar a amargura nos outros, e nos alegrarmos com as coisas da vida, enfim, essas coisas todas que nós fazemos. E achamos que isso é o ápice da existência. Nos acostumamos com os nossos títulos, nos acostumamos com as nossas conquistas, com o carro, com aquilo outro, com aquilo que a gente faz, terminamos a semana, às vezes nos sentindo bem, com as conquistas lá no trabalho, e achamos que isso é vida. Eu venho aqui para dizer a você, em nome de Jesus, que existe uma vida mais poderosa, mais festiva, mais alegre, mais cheia de realizações, e essa vida está sendo ministrada, aliás, só pode ser ministrada num relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E a boa notícia é que o Espírito Santo não está lá no trono, esperando você orar para Ele vir sobre você. A boa notícia é que se você entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo fez do seu coração o trono dEle, e Ele está doido para que você vá desobstruindo a sua relação com Ele, para experimentar a vida boa que Ele tem para você. E vida boa não quer dizer uma vida cheia de dinheiro, cheia de saúde, cheia de conquista. Não, não, não. Isso muitas vezes é engano de Satanás para você. Vida boa pode ou não ser uma vida cheia de dinheiro, pode ou não ser uma vida cheia de saúde, pode ou não ser uma vida cheia de realização, dependendo daquilo que o Espírito Santo tem para você. E Ele só tem coisa boa para os seus filhos. O Espírito Santo nos chama para pensarmos mais na eternidade. Irmãos, há uma força maior para a gente encarar a vida. Irmãos, há uma mentalidade diferente. Olhe para mim, por favor. O Espírito Santo é a pessoa mais interessada que existe em você. Isso deveria trazer um quê de esperança para você. Porque eu não sei o que você está enfrentando, mas o Espírito Santo, Ele olha para você e Ele anseia por ter comunhão crescente contigo. Então, irmãos, não é você que quer Ele, é Ele que quer você. É diferente. E a partir do momento em que eu e você começamos a nos voltar para Ele, nós só estamos respondendo ao seu interesse profundo, puro e santo, por comunhão conosco. O Espírito Santo quer que eu experimente a paz que só Deus tem para dar. E só pode ser conquistada, só pode ser experimentada pela ministração dEle. O Espírito Santo quer que a gente experimente o alívio, o perdão, a direção, a verdade que Jesus veio oferecer para nós. Qual é o meu e o seu problema? É que nós nos importamos, às vezes, pouco com Ele. E o propósito dessa série, irmãos, é nos ajudarmos a pensar um pouco mais, a olharmos um pouco mais. Eu queria que amanhã você acordasse de manhã, e antes de pegar o abençoado do celular, que muitas vezes as pessoas fazem isso, você deitada mesmo, ou se quisesse se ajoelhar, dissesse, ô Espírito Santo, que bom que o Senhor esteve aqui a noite toda. Hoje, na hora de dormir, você falasse, ô Espírito Santo, que bom que o Senhor vai estar aqui a noite toda.
Quando amanhã você entrar na sua empresa para trabalhar, encarar aqueles problemas todos, e às vezes eu não sei você, mas dependendo do local de trabalho da gente, as coisas que a gente tem para enfrentar, a gente vai lá para o local de trabalho com frio na barriga. Alguém já passou por isso aqui? Já ou não? Poucos, né? O trabalho de vocês é tranquilo, né? O meu às vezes é mais complicado. Que bom que você tem um trabalho bom. Então esquece isso que eu estou te falando. Eu vou falar só para aqueles que encaram bocada de vez em quando. Você entra lá dizendo: "Ô Espírito Santo, que bom que o Senhor está comigo agora. O Senhor tem saídas que eu não consigo ter. O Senhor tem sacadas que eu não consigo ter. O Senhor tem ministrações que eu às vezes nem consigo perceber, mas que bom que o Senhor está comigo agora." O Espírito Santo é uma pessoa divina. Diga comigo, Ele é Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos colocar em dia a sua leitura da Bíblia, nesses estudos, porque eu fico assim preocupado de crente que não lê Bíblia. Então, como seu pastor, eu vou fazer você ler Bíblia bastante nessa série, não é? Atos capítulo 5. Assim, uma coisa que eu preciso dizer. Você sabe quando a gente vem aqui para o moinho, o culto é um pouquinho mais longo, não é? Quantos aqui sabem? Ok. Então, um pouquinho mais longo. Nós não vamos sair daqui às 9, mas não vamos sair às 8 também. Venha para cá com um pouco mais de ânimo. A gente faz um investimento nesse lugar e às vezes o Senhor nos brinda com essa decoração toda. Olha que coisa linda. E aí a gente lembra daquele versículo que diz para a gente não ter muita pressa em sair da presença do Rei. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, desculpa, eu não abri a Bíblia aqui, né, e eu vou falar de cabeça, mais ou menos. Pedro, então, olha para Ananias e vai dizer algo poderoso para ele. Ele diz o seguinte, finalzinho do versículo 4, "Você não mentiu aos homens." Aliás, vou ler todo. "Então disse Pedro", versículo 3, "Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor da venda. Com o dinheiro todo, também não estaria tudo em seu poder. Como são caro você. Você mentiu a Deus, Ananias. Lembra de Ananias, né? Se não lembra, leia. Safira, sua esposa, vendem um terreno e trazem uma oferta. Venderam por 100, disseram que a oferta, venderam por 50. Foi isso. Pedro, cheio do Espírito, diz: "Meu amigo, você não precisava e quisesse ofertar só 10, ou vendido por 100 e não quisesse ofertar nada, a gente não tem nada a ver com isso. O problema, meu caro, é que você não está mentindo para homens", diz Pedro. "O problema é que você cortou uma linha muito séria. Você não está mentindo para mim, para o João, para os presbíteros aqui da igreja, para a igreja. Você está mentindo a quem? A Deus. Só que antes, Pedro diz o seguinte: você mentiu ao Espírito Santo." Ok. Então, ponto final, não vou avançar muito nisso. Toda vez que você pensar no Espírito Santo, você tem que saber que Ele é Deus. Diga comigo, Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 14, muitos estão anotando e lendo. 9,14 vai chamar o Espírito de Espírito eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O Espírito Santo é Deus. As Escrituras estão querendo dizer para mim e para você que se você vai tratar com o Espírito Santo, você precisa saber que Ele não é um vento, Ele não é uma força, Ele não é poder. O Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa divina. Ele não é uma emanação ou uma aparição de Jesus Cristo ou do Pai. Não, não, não. Ele é uma pessoa divina, distinta, tanto do Pai quanto do Espírito Santo. Abra a Bíblia comigo, João 14, versículo 16. João 14, 16. Leia a Bíblia, por favor, acesse. Vamos lá, você que está em casa também,
Participe do culto. Folheie a sua Bíblia aí. Olhe o texto bíblico. João capítulo 14, versículo 16. Está escrito assim: e eu pedirei ao Pai. Pedirei a quem? Outro Consolador. Dará o quê? Consolador. Consolador é um dos nomes de quem? Do Espírito Santo. Ok. A fim de que esteja com vocês para sempre. Amém. Percebe os três? Três pessoas diferentes. Quem vai pedir? Quem está pedindo? Jesus está pedindo. Está pedindo a quem? A outra pessoa, o Pai. Está pedindo para que o Pai faça o quê? Envie uma outra pessoa, que é quem? O Consolador. Então, três pessoas distintas umas das outras. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o mistério da Trindade. Um Deus único, porém três pessoas benditas, santas. É um mistério. Eu quero olhar com você rapidamente sobre o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus. Vamos observar bastante Lucas. E eu vou correr bastante aqui, portanto seja rápido comigo. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 35. Eu vou chamar você para ler em voz alta comigo, onde você estiver. Lá atrás, o pessoal que está trabalhando, aqueles que estão se movendo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Chamo você a ler em voz alta comigo. Nós estamos no estudão bíblico, estamos mantendo a nossa toada aqui. Prontos? 1, 2, 3 e já. Aleluia. Não dá tempo de traçar todas as ideias aqui sobre a santidade de Jesus Cristo. Ele nasceu santo. Diga comigo, Jesus nasceu santo. Jesus viveu vida santa. Em tudo foi tentado, mas não pecou. Preservado desde o seu nascimento em santidade e exposto a todo tipo de tentação ao longo da sua vida, mas porém sem pecado. Diga comigo, sem pecado. Porque era necessário que a oferta fosse perfeita. E alguém justo se dispusesse a se entregar por mim, injusto. Por isso uma oferta maravilhosa, o santo no lugar dos pecadores, ele se entrega de maneira santa, e essa santidade da concepção de Jesus Cristo, tem a ver com a pessoa bendita do Espírito Santo. A Trindade agora se move, para que o propósito eterno de Deus de salvar a minha vida, e a sua vida se cumprisse. Então agora uma menina, na empoeirada Palestina, é visitada pelo ser poderoso, que é o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo envolve aquela menina, e agora ela passa a estar grávida e gerando agora o Filho bendito do próprio Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo está com Jesus, então, na sua concepção. O Espírito Santo está com Jesus agora no seu batismo. É muito interessante que a Bíblia vai falar do nascimento de Jesus, seu deslocamento lá para o Egito, seu retorno, a fala de Deus com José, cuidando dele, etc. e tal. 12 anos de idade, ele vai estar no templo e pronto, é só isso que a Bíblia fala. Até esse momento aqui agora. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 4. Aliás, perdão, Lucas capítulo 3. Vamos folhear Lucas um pouquinho. Lucas capítulo 3. Diz assim a santa palavra no versículo 21. E aconteceu que quando o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele estava orando, aleluia, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de uma pomba. E uma voz poderosa se ouviu no céu. Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho muito prazer. Até esse momento, irmãos, Jesus não havia feito milagres, não havia confrontado os demônios. Olhe para mim, por favor. Imagine o santo Filho de Deus vendo tantos aleijados.
Imagine o santo Filho de Deus vendo tantos endemoniados. Imagine o santo Filho de Deus andando, comprando, negociando com as pessoas e as vendo escravizadas em seus pecados, em suas lutas diárias. E ele agora aqui se contendo, porque ainda não era chegada a sua hora. Ele não estava ainda autorizado para avançar, exercendo o seu ministério de libertação e proclamação do Evangelho até esse momento. Ele então agora encara o batismo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo desce sobre ele. Louve o Espírito Santo aí um instantinho, uma frase poderosa sobre ele. Ele desce sobre Jesus naquele momento. Versículo 1 do capítulo 4, você está com a sua Bíblia aberta aí? Versículo 1 do capítulo 4, vamos ler em voz alta, todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Jesus... Ok, agora logo depois do batismo, o Espírito Santo está sobre ele, ele está cheio do Espírito Santo. Diga comigo, cheio do Espírito Santo. Cheio, diga mais alto, cheio do Espírito Santo. Jesus agora está cheio do Espírito Santo. Algumas versões vão dizer possuído pelo Espírito Santo. E ele é levado então para o deserto. Ali no deserto ele vai enfrentar Satanás. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Cheio do Espírito Santo. Ele é levado para enfrentar suas lutas, enfrentar suas tentações, levado para enfrentar o seu inimigo. Glória seja dada a Jesus Cristo. Ele vence Satanás, bendito seja o nome dele, citando a palavra. Agora, observe comigo o que diz o versículo 14 do versículo 4, do capítulo 4. 14 do versículo 4. Vamos lá em voz alta? 1, 2, 3 e já. Então Jesus, no poder do Espírito, dê um aleluia aí onde você está. Então você está percebendo agora o Espírito Santo liberando Jesus, destravando o ministério dele. Logo em seguida, no versículo 18, diz assim a palavra de Deus. Jesus está numa sinagoga, um lugar de adoração dos judeus. Há um texto aberto ali, e ele pega o texto para ler. É um texto de Isaías, lá atrás. Isaías, possuído pelo Espírito Santo, escreve essas palavras: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos cativos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar todos os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando Jesus termina de ler esse texto, ele fecha o livro, entrega na mão do responsável, assenta-se naquele lugar, olha para todo mundo e diz: hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Jesus está se apresentando como alguém autorizado por Deus, enviado por Deus, para curar enfermos, expulsar demônios, dar vista aos cegos, fazer com que os mudos falem, purificar os leprosos e anunciar a todos os perdidos que a salvação de Deus chegou. Louvado seja o nome de Jesus. E ele vai fazer isso cheio do Espírito Santo. Folheie a sua Bíblia comigo e ache o capítulo 10 de Atos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com poder Jesus passou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É impressionante o texto. As Escrituras estão deixando clara toda a influência da pessoa poderosa do Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. Como é que Jesus sabia o pensamento das pessoas? Manifestação do Espírito Santo. Como é que Jesus sabia acerca do pecado das pessoas? Manifestação do Espírito Santo. Como é que Jesus cura enfermos, expulsa os demônios? Poder manifesto do Espírito Santo. O texto bíblico é claro em dizer: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e cheio de poder Jesus passou por toda parte, fazendo bem, curando a todos que eram oprimidos pelo diabo. Num determinado momento,
do seu ministério, Jesus é acusado de expulsar demônios pelo dedo de Beelzebu. E você que lê as Escrituras sabe o que Jesus respondeu. Ele diz o seguinte: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então saibam de uma coisa: o reino de Deus chegou para vocês. Jesus deixa claro que o seu ministério é exercido na força sobrenatural do Espírito Santo. E é nessa força do Espírito Santo que ele cumpre todo o seu ministério. E ele se entrega à morte de cruz. Versículo 9, versículo 14 de Hebreus 9, anote aí. Versículo 14 de Hebreus 9, diz algo poderoso. Diz que quanto mais o sangue de Cristo, e aqui é essa observação importante. Quanto mais o sangue de Cristo, qual Cristo? O Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mancha a Deus. Essa é a informação que eu queria pegar. O texto está dizendo que o sangue de Jesus nos purifica a consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, mas há uma informação poderosa aqui nesse texto que diz que foi mediante a ação do Espírito Santo que Jesus se ofereceu como uma oferta sem mancha diante de Deus. Perceba o Espírito na concepção, em todo o ministério, no momento do ídolo, da entrega total. Lá está o Espírito Santo empoderando Jesus, ajudando Jesus, socorrendo Jesus, fortalecendo Jesus Cristo. 1 de Pedro 3,18. Por favor, tenham paciência, nós estamos citando as Escrituras aqui. 1 de Pedro 3,18. Diz algo poderoso para mim e para você. Diz assim: pois também Cristo morreu. Diga comigo, Cristo morreu. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Sim, o justo morreu pelos injustos, para conduzir-nos ao próprio Deus. Morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia. Lá vai Jesus se entregando na cruz e o Espírito Santo está conduzindo ele para se entregar. E a palavra de Deus diz que agora ele consuma sua obra, passa-se o sábado, no domingo pela madrugada, a morte é vencida, louvado seja Jesus Cristo. E o texto sagrado diz que Jesus é vivificado por uma ação do Espírito Santo. Eu quero encerrar esse tempo nessa noite aqui com você, lembrando assim algo muito importante para nós precisamos nos lembrar disso. Essa pessoa que nós lemos sobre ela aqui, que está com Jesus, e unge Jesus, e capacita Jesus, e ajuda Jesus, e ressuscita Jesus, essa pessoa bendita. O Espírito que pairava sobre a face das águas e criou o universo inteiro. O Espírito que desceu sobre os discípulos de Jesus em Pentecostes. Esta mesma pessoa ocupa esse espaço aqui, nesse lugar. Ele está bem aqui. Eu quero chamar você para você ficar em pé, e onde você está, por favor. Por favor, curva a sua cabeça. Eu vou pedir para você não se movimentar agora. Não caia na tentação de achar que já acabou. Fique onde você está. Nós estamos olhando a Santa Palavra e a Palavra não mente. E a ideia de olhar esses textos, ainda que rapidamente com você, é no sentido de dizer para você que essa pessoa que ungiu Jesus com poder, a fim de que ele cumprisse o seu ministério nessa terra, ele está aqui no nosso meio e tem o mesmo poder que tinha no início das eras, em Jesus Cristo, em Pentecostes. É a mesma pessoa, cheia de graça, cheia de verdade e cheia de poder.
além de estar aqui nesse lugar, Ele tem profundo interesse em que você creia que Ele está dentro de você, se você já entregou a vida para Jesus Cristo. Com muita facilidade eu e você nos esquecemos disso. Com muita facilidade nós entramos nesse lugar e às vezes perdemos o senso de reverência. Com muita facilidade nós fazemos negócio, vendemos, desfazemos, compramos, corremos atrás de tantas coisas e nos esquecemos que um dos propósitos da cruz do meio ter sido levantada lá no Gólgota é para que a pessoa bendita do Espírito Santo pudesse fazer o trono dele dentro de nós. Esse é o grande privilégio da sua vida. O seu privilégio não é ser curado, o seu privilégio não é ter dinheiro, o seu privilégio não ter oração respondida. Isso tudo faz muito bem para nós. O nosso grande privilégio é saber, bendito seja o nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, que ungiu Jesus de Nazaré, está dentro de cada um de nós. Eu quero chamar você a perceber que por alguns minutos nós pensamos nele. Faz uma meia horinha só que nós estamos fazendo isso, lendo a Santa Palavra e pensando nele. E eu quero dizer uma coisa para você muito poderosa. Atos capítulo 7, versículo 51, diz que algumas pessoas estavam resistindo o Espírito Santo. E como pessoa que ele é, ele portanto pode ser resistido sim. A sua vontade pode ser resistida sim. É possível, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo queira algo que eu não queira. Aliás, na maioria, talvez dos momentos da minha e da sua vida, o Espírito Santo tem algo para mim e eu não quero aquilo. Ele tem uma palavra para mim e eu não quero ouvi-la. Ele tem uma proposta para mim, mas eu resisto. Ele tem uma saída para mim, mas eu estou tão cheio de mim mesmo e da minha mente que eu às vezes vou perdendo as oportunidades de avançar em comunhão com Ele e intimidades com Ele. O Espírito Santo pode estar querendo te encher mais e você simplesmente querer fazer qualquer outra coisa. O Espírito Santo pode estar querendo produzir o seu fruto em mim, enquanto eu esteja mais atento ou mais afeto às obras da minha própria carne. É bem possível que o Espírito Santo queira se manifestar em mim através dos seus dons, e eu esteja muito satisfeito com a vida que eu estou levando, e achando que talvez eu tenha que perder alguma coisa para viver no nível que Ele está me desafiando para viver, e aí às vezes eu prefiro ficar do jeito que eu estou. O Espírito Santo pode estar querendo me elevar para uma vida cheia de realizações e avanços e frutos e experiências maiores, e eu fico querendo permanecer na ideia de vida que eu tenho, tão pequena, e sob o meu próprio controle e próprios resultados. Oh, irmãos, mas essa pessoa bendita, ela está bem aqui e bem agora. E se você e eu formos nos voltando para Ele, irmãos, a nossa vida vai ir para um outro nível. Aliás, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem um outro nível, tem uma outra coisa para você e para mim. Ouça, o Espírito Santo, Ele está dedicado a nos oferecer o amor puro de um Deus puro. Oferecer de graça, sem preço. Até porque você e eu não temos como conquistar o amor puro de Deus, é só pela graça. O Espírito Santo está dedicado a me oferecer a sua mais profunda amizade. Deixa eu repetir para você, filha, ninguém valoriza mais você do que o Espírito Santo, ninguém. O Espírito Santo está dedicado a nos oferecer a dignidade com a qual Deus trata seus filhos e filhas. Ouça-me, ouça-me. O Espírito Santo está dedicado
a oferecer a minha capacitação sobrenatural para que a gente viva uma vida mais santa, mais frutífera, mais livre, mais em paz, mais transformada. Esse é o desejo dele. A mesma pessoa que ungiu Jesus Cristo está querendo ter intimidade conosco e insistentemente nos chama a nos voltarmos para Ele e crermos nos seus bons propósitos. Eu chamo você a se render. Eu chamo você a pegar essa única vida que você tem, que às vezes você quer segurar tanto, e abrir as mãos diante dele nessa hora, porque ele tem propósitos mais elevados para você e para mim. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me vejo agarrado a algumas coisas que eu não quero soltar, porque eu acho que talvez eu consiga fazer melhor, ou eu saiba melhor. Mas eu dou graças a Deus porque de uma maneira tão cordial e insistente, o Espírito Santo insiste comigo a abrir as minhas mãos. E nesses dias eu tenho procurado abrir as mãos diante dele. Eu chamo você a fazer a mesma coisa. Eu chamo você nessa noite a parar de resisti-lo. Eu chamo você nessa noite a nos voltarmos para ele e falar: onde é que o Senhor está? Eu quero olhar na direção do Senhor e manter os olhos fixos no Senhor. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.